Appreciate that testimony from the Butler Creek Health Center. Thank you, Lou. Eu gostei muito do testemunho de Butler Creek e obrigado, Lu. It's exciting to see how God helps start ministries. É like muito these. empolgante ver como Deus faz iniciar esses ministérios. And for me, it's been exciting to see how many ministries have been starting in recent years in Brazil. E para mim é muito interessante ver como vários ministérios estão se iniciando no Brasil recentemente. God wants us to multiply. Deus quer que nós nos multipliquemos. In fact, this is a command from Scripture. Essa é uma ordem das Escrituras. And I want us to take a little time to reflect on that this evening. E eu quero que a gente pare um pouco para pensar nesse ponto nessa noite. It begins all the way back in Genesis chapter 1. Isso se inicia lá em Gênesis capítulo 1. The command to Adam and Eve was to be fruitful and multiply. A ordem a Adão e Eva era que eles crescessem e multiplicassem. In the next chapter, No capítulo excuse seguinte, me, my next slide. no slide seguinte, In Genesis chapter 9, there was a similar command given to Noah. em Gênesis capítulo 9, uma ordem semelhante foi dada a Noé. After the flood, Após o dilúvio, Noah and his family were told to be fruitful and multiply. a ordem dada a Noé e sua família era frutificai e multiplicai-vos. This is a very central message in Scripture. Essa é uma mensagem bem central das Escrituras. Multiply. Multiplicar. Okay. Again to Abraham. Então, a Abraão também. The promise was that I will make of thee a great nation. A promessa foi que eu farei de ti uma grande nação. Abraham and his seed was to spread their influence. Abraão e seus filhos, sua semente, sua descendência deveria crescer em influência. To Abraham's son, Isaac. Para o filho de Abraão, Isaque, In Genesis chapter 26 verse 4. em Gênesis 26, verso 4, It says, I will make thy seed to multiply as the stars of heaven. Deus disse: multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, And I will give unto thee thy seed all these countries. e darei à tua semente todas estas terras. And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Likewise with Jacob. Também, de mesmo modo com Jacó, Jacob was told, Israel shall be your name, therefore be fruitful and multiply. foi dito a Jacó: Israel será o teu nome, frutifica e multiplica-te. God is always working a plan of multiplication. Deus sempre está trabalhando num plano de multiplicação. He always wants God's people to think how they can spread the message to somebody else. Ele sempre quer que o seu povo pense como que eles podem espalhar a mensagem para outros. Moses instructed the children of Israel in Deuteronomy chapter 30 Moisés instruiu os filhos de Israel em Deuteronômio 30, by saying, The Lord thy God, dizendo love assim: the Lord thy God and walk in his ways. que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, Keep his commandments that thou mayest live and multiply. que guardes os seus mandamentos, para que vivas e te multipliques. In fact, Ellen White made a statement regarding that spreading of the influence of Israel. De fato, Ellen White fez uma declaração acerca dessa multiplicação, dessa expansão de Israel, By saying this in the book Christ Object Lesson. dizendo isso no livro Parábolas de Jesus: todos os que se volvessem da idolatria ao culto do verdadeiro Deus deveriam unir-se ao povo escolhido. Quando o número de Israel aumentasse, deveriam ampliar os limites até que seu reino abarcasse o mundo. So God's plan was not just for Israel to be located there in the Middle East, Então, o plano de Deus para Israel não era que Israel ficasse apenas circunscrito ali no Oriente Médio, but that the borders of Israel would encompass and embrace the entire world. mas que os limites, as fronteiras de Israel crescessem até abarcar o mundo todo. Israel was to multiply. Era o objetivo de que Israel se multiplicasse. And obviously it's easy to see the theme of multiplication in the Great Commission given by Jesus. E nós podemos ver esse tema de multiplicação na ordem que Jesus deu, na grande comissão. Go ye therefore. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Now, just to elaborate a little bit more on that, from Acts of the Apostles, page 32. Eu quero comentar um pouquinho mais nesse ponto de Atos dos Apóstolos. You can read that. Está escrito assim: quando ele enviou os 12 e depois os 70 para proclamarem o reino de Deus, estava-lhes ensinando o dever de repartir com outros o que lhes dera a conhecer. Em toda a sua obra, ele os estivera preparando para trabalho em favor das pessoas, o qual deveria ser expandido à medida que seu número aumentasse,
até finalmente alcançar os confins da terra. God's people are never supposed to be keeping the blessings to themselves. Nunca foi o plano de que o povo de Deus guardasse as bênçãos para si mesmo. From Adam and Eve, Desde Adão e Eva, they weren't supposed to keep the blessings of the garden to themselves. eles não deviam guardar as bênçãos do jardim para si mesmos. They were to multiply and share those blessings Eles deveriam with their family. multiplicar e compartilhar essas bênçãos com a família. And on and on and on. E assim por diante. And here we see Christ taught his disciples that they're not to keep the blessing to themselves, they're to share it with others, impart what they have gained. E nós vimos que os discípulos de Cristo não deveriam guardar as bênçãos para si, mas compartilhá-las com outros, ensinar aos outros. And as well, that they should encompass the entire world. E eles também deveriam abarcar o mundo todo. Now, this is also from Acts of the Apostles, page 186. Esse aqui também é de Atos dos Apóstolos. Maybe you could read that one as well. Paulo e Barnabé procuravam zelosamente mostrar-lhes a necessidade de trabalhar na vinha. Haviam sido fielmente instruídos no caminho do Senhor, e se lhes ensinara como trabalhar abnegadamente, com fervor e perseverantemente pela salvação de seus semelhantes. Essa cuidadosa instrução aos novos conversos era um importante fator no êxito notável que acompanhava Paulo e Barnabé, pregando eles o evangelho nas terras gentílicas. So from the very beginning, Paul knew that he needed to instill in the minds of the new converts the need to share what they've learned. Então, desde o começo, Paulo queria incutir na mente dos novos conversos esse dever de ir. Paul's emphasis on training and establishing training schools was part of the reason why he was so successful. A ênfase que Paulo deu em treinamento e em estabelecer escolas de treinamento era uma das razões pelas quais ele foi de tanto sucesso. Ele teve And tanto why sucesso. the gospel was preached to all the world. E uma das razões também porque o evangelho foi pregado ao mundo todo. And so now in the last days, Então agora, nesses últimos dias, we see a worldwide message nós vemos que há uma mensagem de âmbito global depicted in Revelation chapter 10 que está relatada em Apocalipse 10, with feet on the earth and the sea, com pés sobre a terra e o mar, prophesying to every nation. profetizando a todas as nações. We see it in chapter 14 Então em Apocalipse 14, with the angel flying in the heavens, vemos o anjo voando nos céus, preaching to every nation. pregando a todas as nações. In Revelation 18, E em Apocalipse 18, this message lighting the entire world with the glory of God. essa mensagem ilumina o mundo todo com a glória de Deus. And so Scripture is consistent from Genesis to Revelation. Então, a Bíblia é consistente desde Gênesis ao Apocalipse. God's blessings are not to be kept for ourselves. As bênçãos que Deus nos dá não devem ser guardadas para nós mesmos. We are to share what God has given to us. Devemos compartilhar o que Deus nos deu. Share the experience He's given to us. Compartilhar a experiência que Ele nos deu. And work to multiply. E trabalhar a fim de multiplicar. We see it from Adam to Noah, E isso a gente vê desde Adão e Eva, Abraham, Isaac, and Jacob, Noé, Abraão, Isaac, all of Jacó, Israel, todo Israel, the disciples, os discípulos and the remnant church. e a igreja remanescente. He who is truly converted will work to save others who are in darkness. Aquele que está verdadeiramente convertido trabalhará para salvar outros. One truly converted soul will reach out in faith to save another and still another. Evangelism 3:55. Uma alma realmente convertida esforçar-se-á com fé para converter outra e ainda outra. Está em Evangelismo. So if it's truly the Spirit of God that has touched our hearts, we will have the desire to share with others. Se for de verdade que o Espírito de Deus tocou no nosso coração, então nós teremos esse desejo de compartilhar com And it's outros. important when souls are converted that we set them to work at once. E é importante que quando almas se convertem, nós as coloquemos para trabalhar. You can read the rest of that one. Quando as almas se convertem, ponde-as a trabalhar imediatamente. E ao trabalharem elas segundo a sua capacidade, tornar-se-ão mais fortes. É enfrentando as influências oponentes que somos confirmados na fé. Ao brilhar a luz em seu coração, difundam elas os seus raios. Ensinai aos recém-conversos que devem entrar em comunhão com Cristo, a serem suas testemunhas e tornarem-no conhecido ao mundo. So it's God's plan for us to multiply. We must train
spread the message to others and teach them to share it to others. So it's like we're training trainers. Então, como o desejo de Deus é que nós multipliquemos, então nós devemos treinar pessoas para que elas possam treinar outras pessoas. Então a gente está treinando treinadores. So I think it's important to just point out the training aspect of this. Acho importante a gente ressaltar o aspecto de treinamento disso. Okay? That's where Paul put his emphasis. É aí que Paulo colocou sua ênfase. And Israel was to put a greater emphasis E Israel deveria pôr uma ênfase ainda maior in training the youth and God's people how to minister to others em treinar os jovens e o povo de Deus em como ministrar a outros and how to multiply. e como multiplicar. So I want to show an example by looking a little more detail into the Madison story tonight. Então eu quero mostrar para vocês um exemplo ao a gente considerar um pouco melhor a história de Madison. And how this school was founded on the principle of multiplication. E como essa escola foi fundada no princípio de multiplicação. What's that? Slide. Oh, thanks. So this is a slide I showed in my report about the Madison School. Esse é um slide que eu mostrei no nosso relatório sobre a escola Madison. And I recently read a book about the early days of Madison. E eu recentemente li um livro que falava sobre os dias iniciais de Madison. It's called A First Draft History. Se chama o primeiro rascunho, a história do primeiro rascunho. Written by Percy McGann Foi escrito por Percy McGann and Bessie DeGraw, e Bessie DeGraw, which were the founders, on the founding team of the Madison School. que estavam no time que fundou a escola Madison. So this is like a diary where in the early years they wrote down all their experiences. Esse era como um diário. No início eles escreveram todas as experiências deles. It was only published 2 or 3 years ago. E foi publicado há apenas 2 ou 3 anos. It was lost in a file cabinet for decades. Foi perdido num lugar que guarda documentos antigos por décadas. So Madison began in 1904. Então Madison teve início em 1904. And this book was written in 1912. E esse livro foi escrito em 1912. So this is after 8 years of experience. E foi escrito então após 8 anos da experiência deles. And one of the concepts that Brother McGann brought out in this book Um dos conceitos que o irmão McGann apresenta nesse livro is this concept of self-support. é esse conceito de autossustento. He knew that if he could teach the students to be self-supporting, Ele sabia que se ele pudesse ensinar os alunos a serem autossustentáveis, that would lead them towards self-governance. eles seriam então levados a ser autodomináveis ou se autogovernar. Just as much as thunder follows lightning. Assim como, em mesma medida que o trovão vem em seguida de um raio. Their purpose was to train people to spread the gospel to the world. O propósito deles era treinar pessoas para espalhar o evangelho para o mundo. Originally, he and E.A. Sutherland wanted to start a small school in the hills of Tennessee. McGann e Sutherland tinham o intuito de fundar uma escola, uma pequena escola no Tennessee. A little church school like this one. Uma pequena escola como essa, paroquial como essa aqui. But God had other plans. Mas Deus tinha outros planos para Okay? eles. And Ellen White received a vision E Ellen White recebeu uma and visão told them they're not supposed to start a small little school like this. e disse-lhes que eles não deviam fundar uma escolinha como essa. They're thinking too small. Eles estavam pensando pequeno demais. God had bigger ideas. Deus tinha ideias maiores. And she instructed them that God showed her that they were to build a school that would train people to go around the world. E ela lhes disse que Deus havia mostrado para ela que eles deviam fazer uma escola para treinar pessoas para ir ao redor do mundo. Train trainers. Treinar And treinadores. so the school was to be a school that would train teachers. Então, essa escola devia ser uma escola que treinava professores. It would be built on 3 core principles. Ela deveria ser construída com base em 3 princípios fundamentais: Agriculture and industry, agricultura e indústrias, the training of teachers, o treinamento de professores and medical missionary work. e a obra médico-missionária. Those were the 3 pillars that were the foundation for the Madison School. Esses eram os 3 pilares que formavam fundamento para a escola de Madison. And there were certain things that were very important for them as they began. E havia algumas coisas que eram muito importantes para eles ao eles iniciarem. Number 1, that the manual work was to be done by all the students at least half the day. O primeiro ponto é que
é que o trabalho manual da instituição deveria ser feito pelos alunos durante metade do dia, meio dia de trabalho. So, part of the reason for that is because God wanted to prepare strong students. E parte da razão disso é que Deus quer que os alunos sejam preparados de modo para serem fortes. They needed to carry the responsibilities of the institution. Eles precisavam carregar as responsabilidades da instituição. Otherwise, how would they know how to carry responsibilities when they left the institution? Caso contrário, como que esperava-se que eles carregassem as responsabilidades quando eles saíssem da instituição? The intellectual work also should be of such a way that would not keep them in the school very long. O trabalho intelectual deveria ser de tal natureza que os alunos não sejam retidos na escola ano após ano. So as to be very efficient. Então deveria ser muito eficiente. And another core principle he said was that they need to continually work to progress and raise the standard of the education given. Um outro princípio fundamental é de que o padrão de trabalho deve ser continuamente elevado. Let me just I just need to look at some other notes here. So another interesting point of the Madison School was in the area of finance. Outro ponto interessante da Escola Madison era na área das finanças. There had to be sacrifice from the staff and students. Deveria haver sacrifício desde os trabalhadores até os estudantes. The salary was $13 per month. O salário era $13 por mês. And the students made 10 cents per hour. E os estudantes ganhavam 10 centavos por hora. So they had to learn economy when they were at the Madison School. Então eles tinham que aprender a ser econômicos quando estavam And na that would Madison. help them for the future. E isso os ajudaria para o futuro. When they're trying to start a new project with almost no money. Quando eles estivessem tentando começar um novo projeto sem dinheiro algum, ou quase nenhum. So the whole experience at Madison had the purpose to prepare them to go out and replicate the school. Então a experiência total que eles tinham em Madison era de tal modo que os preparasse para replicar essa escola. In fact, in those early years, Percy McGann says no student was accepted to the school that did not commit that when the school finishes they will go out. Então, naqueles anos iniciais, eles não aceitavam, o McGann disse que eles não aceitavam nenhum aluno que não se comprometesse a fazer uma outra escola quando saísse dali. So, if you just wanted to come and study and go back home to your farm, they wouldn't take you there. Então, se você quisesse ir lá estudar e voltar para sua fazenda, eles não recebiam você. When they started the school in 1904, they had 20 students. Quando eles começaram a escola em 1904, eles tinham 20 alunos. And by 1912, they had 70. E em 1912 eles tinham 70. And they felt like that was a good number. They didn't really want to grow much further than that. E eles acharam que esse era um bom número e não queriam crescer mais que isso. Because they felt like they wouldn't be able to give the individual attention the students needed. Porque eles entenderam que eles não iam poder dar a atenção individual que cada aluno precisava. This next point is just more of interest because I've always kind of wondered how long it took to get to the Madison School. Então esse ponto é interessante. Eu sempre queria saber quanto tempo demorava para chegar na escola Madison. McGann said it took 20 minutes by car. McGann disse que demorava 20 minutos de carro. It was 8 miles from the city. Era cerca de 13 quilômetros da cidade. So that's about, you have to convert that. 24 miles per hour. Quase 40 km por hora. Yeah, like 33 kilometers per hour, something like that. The roads were not so good back then, you know. As estradas não eram tão boas. So, the purpose of the school was clear that it should train people for both home and foreign mission work. O propósito da escola era claro, dizendo que precisava treinar os alunos para trabalharem tanto no país deles quanto no estrangeiro. From pamphlet 119, she wrote, "Every possible means should be devised to establish schools of the Madison Order in the South." No panfleto 119, Ellen White disse que todos os esforços possíveis devem ser empregados no estabelecimento de escolas como a de Madison em várias partes do Sul. So, students were being trained to leave the school and establish other schools like it.
Então, os estudantes estavam sendo treinados para sair da escola e estabelecer outras escolas semelhantes a ela. And the training itself was extremely important for the spreading of the gospel. E o próprio treinamento era extremamente importante para o espalhar do evangelho. Let's look at the next statement here from pamphlet 119. Essa próxima declaração no panfleto número 119 de Ellen White diz assim: o tipo de treinamento dado na escola de Madison é tal que seria considerado como um tesouro de grande valor por aqueles que tomam em mãos a obra médico-missionária em terras estrangeiras. Se muitos outros em escolas diversas recebessem um treinamento similar, seríamos como um povo espetacular para o mundo, para os anjos e para os homens. A mensagem seria rapidamente levada a todos os países, e almas que estão na escuridão seriam levadas à luz. So if there were more schools that were training young people to be self-supporting, Então, se houvessem mais escolas treinando jovens a serem autossustentáveis, that were trained in the principle of being independent, treinando os jovens a serem no princípio de serem independentes, that had practical skill que tivessem habilidades práticas and knowledge e conhecimento to be able to develop a small project, para serem capazes de desenvolverem um pequeno projeto, the message would be quickly carried to every country of the world. a mensagem seria rapidamente levada a todos os países do mundo. So we may not be able to replicate, or we may not need to replicate every detail of how Madison was, Pode ser que não seja necessário replicarmos cada pequeno detalhe de como Madison era, but the core principles were there. mas os princípios centrais estavam ali. Agriculture, Agricultura, industry, ou indústrias, né? teacher training. Treinar professores. When they go, they need to be able to teach to others. Quando eles saem dali, eles devem então ser capazes de treinar outros. And they need to be able to do the work of Christ and medical missionary work. E eles tinham que ser capazes então de fazer a obra de Cristo, que é a obra médico-missionária. So they were then training teachers that would venture out to establish more schools to train even more teachers that would go out and start more schools. Então a ideia era treinar alunos que saíssem dali e estabelecessem mais escolas, para treinar mais alunos que saíssem e estabelecessem mais escolas. So this was not initially E.A. Sutherland's vision, but God gave it to him. Essa não era a visão inicial do Sutherland, mas Deus deu a ele essa And visão. he caught that vision, E ele abraçou and it did excite him, e deixou ele muito empolgado. and he put his whole life into that school. E ele entregou a vida dele toda For para the, essa for escola. the next 40 years, he did everything he could to train people. Nos 40 anos subsequentes, ele fez tudo o que ele pôde para treinar But pessoas. it's interesting to me to see how committed the students were in those early years of Madison. Mas para mim é muito interessante ver como os alunos eram dedicados naqueles anos iniciais da escola. And how many ministries were born out of Madison in just the first 8 years. E quantos ministérios surgiram de Madison nos primeiros 8 anos? So I'm going to share a few stories now Então, of some of those early Madison pioneers. Eu vou compartilhar com vocês algumas histórias desses pioneiros de Madison. Calvin Kinsman and Orrin Wolcott. Calvin Kinsman e Orrin Wolcott. They were 21 years old. Eles tinham 21 anos de idade. They studied at Madison for a total of 1 year. Estudaram em Madison no total de 1 ano. They felt like God was calling them to Cuba. E sentiram que Deus estava chamando eles para ir para Cuba. They spoke no Spanish. Não falavam espanhol. They had never been to Cuba before. Nunca tinham estado em Cuba. And they didn't have any money to get there. E não tinham dinheiro para chegar lá. So they sold their bicycles Então venderam suas bicicletas. and they got a boat ride to Cuba. E pagaram uma viagem de barco para Cuba. They had $5 in their hand. E tinham $5 nas mãos. And they landed in Cuba and had to figure out what to do. E chegaram em Cuba e tinham que descobrir então o que fazer. So they began to work. Então eles começaram a They trabalhar. got up enough money that they could buy a little piece of land. Conseguiram dinheiro suficiente para poder comprar um pequeno pedaço de terra And they started growing food there. e começaram a plantar They alimentos. started a farm. E começaram uma fazenda. And they did evangelism. E fizeram And evangelismo. they started a church. Começaram ali uma igreja. And they started a school. E começaram uma escola. And the work was growing there. E a obra estava aumentando. And these two young men were the first missionaries ever to Cuba. E esses 2 jovens foram os primeiros missionários que foram a Cuba. Madison graduates. Formandos de Madison. Now, this guy's brother Alden and Braden Mulford, E esses 2 irmãos aqui,
Alden e Braden They were Mulford. both married and came to Madison in 1905 with Ambos their eram wives. casados e vieram a Madison em 1905 com suas esposas. They left 1 year later Saíram de lá um ano depois to go start another mission project. para começar outro ministério, um projeto missionário. 15 miles north of Madison, A 15 milhas ao norte de Madison. they had 250 acres of property. Eles tinham 250 acres, uma propriedade desse tamanho. They started in just these little shacks, E eles começaram nessas pequenas cabanas and they started clearing ground, planting food, e começaram a limpar o terreno e plantar alimentos, planting fruit trees, plantar árvores frutíferas and they built a small school, e construíram uma pequena escola. and the work began to grow there. E a obra começou a crescer ali. Soon they had 80 students attending their school. Logo eles tinham 80 alunos que participavam nessa escola. They were doing blacksmithing and horseshoeing to support themselves. E eles trabalhavam com ferro, trabalhavam com horseshoeing, Making horseshoes, fazendo ferraduras. along with the agriculture. Também trabalhavam com agricultura. Strawberries were a big part of their industry, Uma grande parte do que eles faziam também era mexer com morangos. and they got so good at agriculture in that area E eles ficaram tão bons na agricultura naquela localidade that when the book was written in 1912, que quando esse livro foi escrito em 1912, the main farmer, which was Brother Alden, o principal fazendeiro, que era o irmão Alden, he spoke before the Tennessee government and was giving a seminar to 400 students. ele falou diante do governo do Tennessee e estava dando seminário para 400 alunos. But then it was time to start another one, Então já era hora de começar uma outra coisa. and so Brother Mulford Então o irmão Mulford moved 30 miles away mudou-se a uma distância de 48 quilômetros and started a little school called Fountainhead, e começou uma pequena escola chamada Fountainhead, where he also started a large farm. onde ele começou também uma grande fazenda. At that school, they canned 10,000 liters of fruit and vegetables in Ali one growing season. Eles faziam compota de 10.000 litros em uma estação apenas de crescimento, né, de plantar. 10.000 litros de vegetais e de frutas. They also were able to establish a new Seventh-day Adventist church in that area, E também conseguiram fundar uma nova igreja adventista naquela área, as was the previous project. assim como no projeto anterior. So there were 2 new churches that Então, came out. fundaram 2 novas igrejas. Another brother was Chris Holm. Um outro irmão chamava Chris Holm. He heard about the Madison School. Ele ouviu da escola Madison He was from a long ways away. He's from Idaho. e ele morava num lugar bem longe, morava em Idaho. So they traveled, must be about 3,000 miles, E eles or about viajaram mais ou 4,000 menos kilometers 4.500 quilômetros to get to the Madison School to learn how to do ministry. para chegar na escola Madison e aprender como fazer o ministério. And they started a little farm and school in Paradise Ridge. E eles in começaram Tennessee. uma pequena escola e uma fazenda em Paradise Ridge. The school grew very well, A escola cresceu bem and they started a new Seventh-day Adventist church there. e eles iniciaram uma nova igreja adventista lá. Another man was Brother O.R. Staines. Um outro irmão chamava O.R. Staines. He had met Sutherland and McGann up in Battle Creek, Ele conheceu os irmãos Sutherland e McGann em Battle Creek. and he was always very interested in the work in the South. E ele sempre estava muito interessado na obra no sul. So he came down to Madison Então ele veio a Madison, and met Ellen White, conheceu Ellen White, and with some counsel they decided they needed to start a school for Black Americans in that region. e foi aconselhado a começar a dar início a uma escola para os negros americanos And that was called naquela região. the Hillcrest School. E aquela escola foi chamada de a escola Hillcrest. It was only 5 miles from Nashville, E ela ficava a 5 a 8 quilômetros de Nashville. and it grew very rapidly. E ela cresceu muito. And at that school, they trained every student how to do agriculture and how to start a nursery, starting trees. E eles ensinaram ali cada aluno como mexer com agricultura e como mexer com mudas, com plantas mudas de árvores. They also did landscaping.
E eles também mexiam com paisagismo. And they served some of the most wealthy people around the Nashville area. E eles serviam as pessoas mais ricas da área de Nashville. So the school became self-supporting, Então a escola se tornou autossustentável and the ones that left e os que saíram dali were also able to support themselves. também eram capazes de se autossustentar. Now, one of the couples from that Hillcrest school then moved to Mississippi to start another school for the blacks there. Um dos casais que morava nessa escola Hillcrest mudou-se então para Mississippi. And so this was the first example of someone coming from Madison, starting a school, and that one already starting another school. Esse é o primeiro exemplo de alguém que foi para Madison, saiu dali, fundou uma escola, e aí alguém de lá vai e funda outra escola. Then another small group from Madison moved towards Chattanooga, Tennessee, which is where we're from. Então, outro pequeno grupo de Madison mudou-se para Chattanooga, no Tennessee, que é ali que é onde o Wildwood está. They started a school in Sand Mountain, which is outside of Chattanooga. E eles começaram uma escola ali em Sand Mountain. Yeah. That's just in the Sand name of Mountain. the place. Yeah. Then another man, which was a physician that worked at the Madison Sanitarium, moved to Chattanooga to start a lifestyle center. Então, o outro Sanitarium. homem que era médico no sanatório de Madison mudou-se para Chattanooga para começar um sanatório ali. Mind you, all of this is happening within an 8-year period. Veja bem, tudo isso está acontecendo durante esses primeiros 8 anos. But there was more. Mas ainda há mais. Another group started a school in Lawrenceburg, Um outro grupo começou a escola em Lawrenceburg, which is not too far from where Lou's from. que não é longe de onde o Lou é. Another couple moved to Portland, Outro casal mudou-se para which Portland, is in that area too. que também é ali. Then Chestnut Hill, Então, Chestnut Hill, then Sequatchie Valley. então Sequatchie Valley. Sequatchie Valley had 100 students attending their schools. Essa escola de Sequatchie Valley tinha 100 alunos. And so you can see, now I got a map here so you can see some of the growth from Madison of all of these projects. Aqui você consegue ver o crescimento a partir de Madison de todos esses projetos. Let's see, 1, 2, 6, yeah, 11 projects 11 projetos within an 8-year period. dentro de um período de 8 anos. Now, it seemed a little bit strange to me that they were all so close together, Me parece um pouco estranho que eles estavam todos tão próximos. but transportation was a lot different back then, and most students had to walk. Mas o transporte lá naquela época era bem diferente e a maior parte dos alunos tinha que caminhar. So if you were 30 miles away, that's a long way to walk. Então, se você está a quase 50 quilômetros de distância, é bem longe andar esse And so período. this is the very first years of Madison, Então, esses foram os primeiros anos de Madison, which ended up growing much bigger than this. que acabou crescendo muito mais do que isso. And by the 1940s, I think they had established about 60 ministries in the E Southeast quando region. chegou a década de 40, eles já tinham estabelecido mais de 60 ministérios. There used to be almost no Seventh-day Adventist in this region of the world. Não havia quase nenhum adventista do sétimo dia nessa região do mundo. But through the influence of Madison and its graduates, Mas por meio da influência de Madison e de seus formandos, this union is now the largest in the United States. essa união adventista é a maior, ou está entre as maiores dos Estados Unidos. And so É a maior. these are the people that came to that very first convention at Madison. Então, essas são as pessoas que participaram da primeira convenção de Madison. This was I don't exactly remember what year that this was, but it was after a few years they had this first convention. Eu não lembro exatamente quando foi que isso aconteceu, mas foi após alguns anos que eles tiveram essa primeira convenção. So these are people from all of those projects that came together to fellowship and worship together. Essas pessoas são de todos aqueles projetos, então elas se reuniram para comungar uns com os outros They e shared adorar. testimonies about how God is blessing them and their ministries, Compartilhavam testemunhos de como Deus estava abençoando a eles e a seus ministérios helping them to overcome all the challenges that they face. e ajudando-os a vencer todos os obstáculos e desafios que eles tinham. And they found that to be a big support. E eles viram que essas reuniões eram muito boas para eles. And so that is how, that's a small picture of how God made this plan for us to be able to grow and spread this message to the world. Essa aqui é uma pequena amostra de como Deus tem esse plano de que nós cresçamos e espalhemos ao redor do mundo. It takes a good plan,
Precisa ter um bom plano, but it also takes sacrifice. mas também precisa se sacrificar. And if God's people are willing, E se o povo de Deus estiver disposto, He will use us to spread out new ministries and start new ministries in areas that there has never been anything before. Ele vai nos usar para espalhar e começar ministérios em áreas em que não havia nada antes. What are the future years going to look like here in Brazil? Como que vão ser esses anos futuros, então, no Brasil? Can we also inspire the students at our schools to go out and start new projects? Será que podemos também ajudar os alunos em nossas escolas a sair e começar novos ministérios? How much work is there left in Brazil? Quanto a obra há a fazer ainda no Brasil? There's a lot. Há muita. And there are a lot of regions that have not been reached yet. E há muitos lugares que ainda não foram alcançados. And so we have a big challenge in front of us Então nós temos em nossa frente um grande desafio. to learn to be more practical, Aprender a ser mais práticos, to be good with finance, ser bons com finanças, and to consecrate our lives to God, consagrar nossa vida a Deus, that He would help us to be able to start new self-supporting projects para que Ele nos ajude a começar a dar início a novos projetos de that autossustento, would do the work of healing, que façam a obra de curar, that would train young people to do this work, que treinem os jovens a fazer essa obra and that would be practical, industrious, e que sejam práticos e industriosos, self-supporting, autossustentáveis able to be, able to have this self-governance, e capazes de ter esse autogoverno, that we're not dependent upon the city, de que não somos dependentes da cidade, we're not dependent on the government, não somos dependentes do governo okay? That we can learn how to survive just living in the country. e que saibam sobreviver. Nós podemos aprender a sobreviver apenas por viver no sítio. That will be increasingly important as we get closer and closer to the second coming of Christ. Isso vai ser cada vez mais importante à medida que nos aproximamos da segunda vinda. So may God help us to be inspired, Então que Deus nos ajude a ficarmos bem encorajados, bem incentivados, to share the message He's given to a us, compartilhar a mensagem que Ele nos deu, to not think small, a não pensar pequeno demais, but to think big, mas a pensar grande, because we serve a big God, porque nós servimos um grande Deus. and He has called us not to add, but to multiply. E Ele nos chamou não para adicionar, mas para We have to multiplicar. cast the seed. Precisamos lançar as sementes. And we need to water it, Precisamos regar as sementes. but we don't know what it'll produce. Mas não sabemos o que vai produzir. But we have to do our part. Devemos fazer nossa So I'm parte. excited to see what God is going to do in this time that we have remaining. Então eu estou ansioso para ver o que Deus vai fazer nesse pequeno tempo que temos sobrando. And I as well want to again welcome everybody to this retreat. E eu quero novamente dar as boas-vindas a todos para esse retiro. I'm sure it'll be a great fellowship for Eu us. sei que vai ser uma grande chance de comunhão entre nós. I'm glad that some can be watching this from online. Estou feliz que alguns estão podendo assistir isso online. If you have any questions, you can type that in the comment section. Se você tiver under alguma the video. pergunta, você pode escrever nos comentários. And maybe we can have a little Q&A time on Sabbath. E quem sabe podemos ter perguntas e respostas no sábado. Sign in tomorrow. We're going to be having spiritual messages and seminars throughout the day. Conecte amanhã também, nós vamos ter mensagens espirituais ao longo do dia. In the evening, we're going to have more mission reports E à noite teremos mais relatórios de missão from the projects here in Brazil dos projetos do Brasil and a message from Brother Lou. e uma mensagem então do nosso irmão Lu. So thank you so much. Why don't we bow our heads and have a word of prayer? Muito obrigado. Vamos curvar a fronte e orar. Our Father, Querido Pai, we thank you so much for your love for us. te agradecemos por teu amor por nós Thank you so much for Jesus, e te agradecemos por Jesus, who left the riches of heaven to be poor for our sake here. que deixou de lado as riquezas do céu para se tornar pobre em nosso favor aqui And who gave his life for us. e que entregou sua vida por nós. What can we do in return? O que podemos fazer para Help us not to live lives that are self-centered. ajuda-nos a não vivermos de modo egoísta, centrado no eu. Help us to be open to the leading of your Spirit. Ajuda-nos a estar abertos à direção de teu Espírito. Please create in us a fire with the Holy Spirit to win souls for Jesus. Por favor, oramos pelo fogo de desejo de ganhar almas para Jesus. And help us to follow this command
from Scripture to be fruitful and multiply. E ajuda-nos a seguir essa ordem das Bíblias, de multiplicar e crescer. But for this we need your Spirit. Mas para isso precisamos de Teu Espírito. So we pray that the Holy Spirit would come upon us. Então oramos para que o Teu Espírito desça sobre nós. Please forgive us of our sins. Por favor, perdoe-nos por nossos Help pecados. us to consecrate our hearts to Thee. Ajuda-nos a consagrarmos nosso coração a Ti. We ask that you would bless us Pedimos que nos and abençoe bless these few days we have together. e abençoe esses dias que vamos estar juntos. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Muito obrigado.